Estratégia Global fez a seguinte pergunta. É a primeira pergunta. Gostaria de saber sua opinião sobre o que disse o jornalista Pepe Escobar para o 247, quando falou que a partir de agosto a Rússia e a China irão pressionar o Brasil pela soltura do Lula. Eu não li a matéria. Parece interessante. Vamos ver, né? Dá para emitir nenhuma opinião. Até agora a Rússia e a China ficaram quietinhos porque eles não querem se chocar contra os setores que estão dominando no Brasil, né? Não sei se eles notaram que tem uma reviravolta e estão agora procurando intervir, né? Vamos ver. Bom, a próxima da internet é a seguinte. O Carlos Camargo pergunta: Rui, pesquisa que saiu ontem mostrou que quando diziam que Haddad seria apoiado por Lula, ele saltava de 2% para 12%, em segundo lugar. Você acha que o PT pode eleger um presidente mesmo com Lula preso? Eu acho difícil, porque não sendo Lula, é uma tendência à divisão do voto, né? Tem uma parte do pessoal que não vai votar em nenhum candidato, mesmo que o Lula indicar. Tem uma parte do pessoal que vai votar no Ciro Gomes. Não é muito, mas é uma parte. Então, quer dizer, há uma tendência à divisão do voto muito grande. Isso, se a gente considerar que a eleição vai ser uma eleição minimamente normal, né? Porque normal nunca é, mas a gente vê, o Lula está na cadeia, né? A eleição vai começar em agosto, vai começar no meio de agosto, terminar em setembro. Não dá nem tempo de fazer muita campanha. Os grandes meios de comunicação estão na mão dos golpistas, quer dizer, tudo sob controle, né? Bom, a próxima pergunta é a seguinte, do Alexei Santana. Qual a análise do Rui em relação às campanhas com candidatos sem chance alguma que o PT está colocando para os governos do Rio de Janeiro, São Paulo e outros? Bom, eu acho que o PT no Rio de Janeiro é uma história antiga, né? O PT cometeu o erro de entregar a política carioca na mão de uns vagabundos lá do PMDB. Estão tentando se recuperar, porque senão eles vão perder todo o terreno. Eu acho que o fato de ter chance ou não ter chance não é o central. Próxima pergunta é a seguinte, do Ricardo Lacerda. Para você comentar sobre o Freixo apoiar o impeachment do Crivella. Ele está como um Aécio pseudo-esquerdista? Esse negócio de pedir o impeachment do Crivella é meio que surfar na onda da direita, né? Vamos aproveitar que já pediram o impeachment da Dilma, vamos pedir o impeachment do Crivella, vamos aprofundar o negócio. Eu vi a explicação do Freixo falando, não, mas há impeachment que não tem valor e há impeachment que tem valor. A verdade desse impeachment do Crivella é que isso daí vem da Rede Globo, né? A gente já denunciou aqui inúmeras vezes as vinculações do PSOL do Rio de Janeiro com a Rede Globo, né? A Rede Globo apoiou o Freixo. Eu acho que é um desserviço isso daí. Combate o Crivella, chama manifestação. Né? Quem que vai votar o impeachment do Crivella? É a direita, não. O PSOL tem 6 vereadores. É uma coisa direitista, na minha opinião. Rui, são 2 perguntas. Uma é que a gente percorrendo os bairros populares, a gente percebe que muita gente fala que se o Lula não se candidatar, eles nem sequer vão votar, né? Ou seja, seria um erro de cálculo aí de uma parte do PT
inclusive de deputados que estão preocupados em garantir o seu mandato e achando que no plano B eles iriam garantir esse mandato, quando na verdade, se o Lula não for o candidato, a tendência é a bancada do PT reduzir muito, porque muita gente nem sequer vai para a urna votar. Seria um erro de cálculo. E a segunda pergunta é sobre o Neymar. A gente viu aí nesses últimos dias aí da Copa uma campanha absurda, né? Beirando até, na minha opinião, um certo racismo dissimulado contra o Neymar, colocando como se ele fosse um pilantra, um cara, um exemplo de mau caráter. E uma coisa que eu reparei durante as entrevistas coletivas na Copa é que jornalistas da Globo, em entrevistas coletivas de outras equipes, perguntavam para os jogadores das outras equipes sobre o Neymar, o que eles achavam do Neymar, tentando levantar essa bola para eles falarem mal do Neymar. Então eu queria perguntar se você considera que essa campanha do Neymar é parte da Globo, né? Poderia ter alguma coisa a ver em relação ao fato do Neymar ter rompido um contrato de exclusividade com a Globo em 2015, ou se é uma coisa que vem de fora e a Globo está abraçando essa campanha? Bom, a primeira questão é óbvia, né? Se o pessoal não for votar, que é o medo dos deputados e governadores do PT, não vão ter voto. Agora, eu acho que é uma tendência muito grande a não votar também. A questão do Lula só acentua isso daí. Então, eles na realidade estão numa sinuca de bico. Ou defendem o Lula, ou eles entregam o Lula para defender a possibilidade de ganhar a eleição aí. É difícil de dizer numa situação como essa, mas tudo indica que o controle da direita sobre as eleições é muito grande. O deslocamento da população à esquerda, ele demora para se manifestar em termos institucionais. A eleição tende a ser muito confusa, né? Então, eu, por exemplo, nós já não somos do PT, não temos compromisso com a eleição de nenhum governador, nenhum deputado, nada, né? Inclusive, eu fico perguntando por que você precisa desses governadores, se na hora de tirar o Lula da cadeia o cidadão não faz nada, só faz discurso, né? E ele é governador, ele tem um monte de funcionários públicos, dinheiro de propaganda e tudo, e ele não mexe um dedo. Então, quer dizer, não dá para ficar muito triste, né, com esse tipo de coisa. Mas é óbvio, eles estão pensando na defesa do mandato. Eles podem sofrer aí pelo fato do Lula não ser candidato. Só que tem uma política para isso. Defender a candidatura do Lula. Eles querem rapidinho entregar o Lula para defender o mandato. Aí por que vale a pena votar numa pessoa que quer entregar o Lula para defender o mandato? Não faz nenhum sentido, né? Bom, a campanha contra o Neymar foi uma coisa escandalosa que a gente viu na Copa, né? Tem um monte de coisa, a imprensa internacional toda falando disso daí. Foi uma campanha contra o Brasil, em última instância, para que o Brasil não ganhasse a Copa. Aqui tem um negócio que é o seguinte, né? A esquerda brasileira ela tem um sério problema, que é o problema da falta de personalidade. Se você pegar uma certa parte da esquerda e pedir para eles denunciarem determinada coisa, eles ficam totalmente acanhados porque não pega bem. É a turma do pega bem, né? O que em tempos mais antigos a gente chamaria de aquela classe média bem pensante. Bem pensante quer dizer, ele pensa tudo certinho, tudo que é aprovado, ele não sai por aí com nenhuma excentricidade. Ele não quer se destacar, ele quer fazer parte daquele extrato
bem pensante. Que no final das contas, logicamente que os bem pensantes são uns idiotas que só reproduzem a opinião alheia. Então, o que acontece? Em 2014, nós falamos que havia toda uma pressão sobre o Brasil para perder a Copa por causa da eleição da Dilma. Ixi, os bem-pensantes da esquerda, o que falaram contra nós por causa disso daí? Eu olhava e falava assim, bom, é uma coisa tão óbvia, né? Vou ficar impressionado com o pensamento das pulgas intelectuais que a esquerda produz aí, não tem sentido nenhum. Hoje todo mundo sabe que aquela Copa foi sabotada por causa da eleição de 2014. A Dilma foi derrubada depois da eleição. Já não há dúvida nenhuma. Comprovou-se o que a gente disse. Agora nós estamos vendo o mesmo espetáculo. O que aconteceu com o Brasil na Copa foi escandaloso. Só que aí o que acontece? A imprensa, não seria de se esperar nada diferente, né? Eles parecem assim que eles são programados aí em alguma sala secreta que a gente não sabe qual que é, para falar todos a mesma coisa. Por exemplo, ninguém fala dos incríveis erros, entre aspas, de arbitragem contra o Brasil. Ninguém fala nada. É para tentar convencer a população de que o país é ruim mesmo. Não tem nada de roubo, não. Só contra nós o Globo tirou 2 matérias falando que nós somos o pessoal da teoria da conspiração, quer dizer que a gente usa uma antena na cabeça, né? Fica escondido num buraco dentro da casa para não ser pego por alienígena. Isso que eles querem dizer com teoria da conspiração, né? São os idiotas, e eles particularmente pegaram um cidadão particularmente sem criatividade para falar isso daí na Globo, nem me lembro qual é o nome dele. Lauro Jardim, exatamente. Segundo ele, não tem conspiração no mundo. É meio que um atestado de insanidade mental, né? Porque se você fala que tudo é teoria da conspiração, que não é conspiração, bom, então você está declarando que todo mundo no mundo faz tudo às claras. É como se a humanidade tivesse, sei lá, menos de 3 anos de idade, porque a partir dos 3 a criança já dissimula tudo, né? A OTAN não conspira. Tá certo que o exército sírio depois prendeu várias pessoas da OTAN na Síria, né? E achou um quartel-general nas cidades ocupadas. O pessoal viu a foto dos túneis, né? Que os rebeldes construíram na Síria. Mas quem? Foi uma conspiração? O pessoal lá se reuniu para derrubar o governo? Existe isso de gente se reunir para conspirar para derrubar o governo? Lógico que não. Se o governo cai é por causas naturais. É como se a pessoa falasse assim, não há assassinato. Se ele morreu foi por causas naturais. É uma coisa assim tão... É uma criancice tão grande que você fica surpreso de ver que a pessoa fica repetindo isso daí. E o PCO acha que tem uma conspiração contra o Brasil na Copa. Não tem conspiração na Copa, não tem. Os caras da FIFA, eles são as pessoas mais honestas do mundo, não é ou não é? O Globo, não é? Não ficou comprovado isso daí, que o pessoal da FIFA é o pessoal mais honesto do mundo? Eu tive recentemente na Suíça, né? Aí nós passamos num prédio, uma mulher que estava com a gente, uma companheira estava com a gente, falou assim, nesse prédio prenderam o pessoal da FIFA. Mas prenderam por quê? O pessoal que não conspira, não tem corrupção, não tem nada. Do que eles estão sendo acusados? É uma coisa... Às vezes eu paro para pensar e falo assim, quem é que acredita nessa conversa da imprensa? Como é possível isso daí? Mas tem, né? Porque a imprensa agora está fazendo a campanha contra a Croácia e tem gente da esquerda, gente até séria, né, repercutindo, reproduzindo essa campanha de que a Croácia
o símbolo do nazismo e a França o símbolo da democracia e tal. A campanha contra o Neymar é uma coisa óbvia. Se o pessoal acha que... Se o pessoal acha o seguinte, né, PCO, teoria da conspiração, pense o que quiser. Eu diria que nessa altura do campeonato no Brasil, ninguém tem autoridade para criticar nada do PCO. O povo precisaria ter acertado um pouquinho aí sobre o que está acontecendo no país para falar alguma coisa, não é? Então nós falamos que sim, que não só teve uma conspiração contra o Brasil nessa Copa, como tem em todas já faz muito tempo. E o Brasil é a principal vítima da conspiração. O pessoal não entende que o futebol mundial ele é dominado por um grupo muito restrito de países, que são os campeões mundiais. Eu li uma matéria num jornal alemão que falava assim, quando o Brasil ia jogar contra a Bélgica, a matéria era assim, a última superpotência em pé. Brasil. Por quê? Itália saiu, Alemanha saiu, Argentina saiu, Uruguai saiu. Por que que a Itália? Porque esses são os campeões mundiais. Tem mais de um título mundial, são as superpotências. 3 latino-americanos e 2 europeus. Então, quer dizer, a disputa é acirradíssima. Depois também, por que que o pessoal faria conspiração por causa de futebol? É só um jogo. Eu proponho que todo mundo, depois de amanhã, verifique as estatísticas de quantas pessoas no mundo vão assistir a final da Copa do Mundo. Não é centenas de milhares, não é milhões, é bilhões de pessoas. Se tem um monte de falcatrua aí no Oscar, em tudo quanto é concurso, imagine na Copa do Mundo. A Copa do Mundo dá, sei lá, 1 milhão de Oscars. O pessoal não para pensar. E vão entregar isso daí na mão do Brasil? Por quê? Por que que a França, a Itália, a Alemanha, a Inglaterra vão entregar isso aí na mão do Brasil? Bondade? Caridade? O povo tem que pensar um pouquinho nas coisas que acontecem. A importância política da coisa. Por que que a Itália ganhou 2 Copas na época do Mussolini? O time jogava muito bem. Porque todo mundo conhece futebol italiano, né? A campanha contra o Neymar, eu acho que a Globo participa aí, tem interesse próprio, mas eu não acho que é só a Globo, não. Eu acho que é a fome com a vontade de comer. A desmoralização do principal esportista brasileiro é muito grande. Eu acho, inclusive, que é uma espécie de desespero, porque a gente viu a qualidade do futebol europeu. A Europa está em crise. Uma coisa que eu acho que muita gente não entende é o seguinte: o futebol europeu ele é movido a dinheiro. Ele não é movido a outro tipo de coisa. Quais são os times mais populares da Europa? Real Madrid e Barcelona. O time do Real Madrid é formado por quem? Por estrangeiros. É uma legião estrangeira. Eles compram, com muito dinheiro, os melhores jogadores do mundo para fazer o espetáculo lá. Se eles não tivessem todo esse dinheiro, se eles fossem assim que nem o Vasco da Gama aqui no Rio de Janeiro, o cara vinha aqui para o Brasil, perdia até de time de várzea. Ou não? Eles estão investindo dinheiro no futebol porque eles acham que o futebol é uma coisa importante diante da crise econômica que eles têm lá. E eles investem muito dinheiro, muito mais que o Brasil.
Bom, e depois a esquerda não pode reclamar, né? Porque no Brasil, a gente viu na Copa, né? Só o fato de fazer a Copa no Brasil despertou aí, o Boulos saiu na rua aí com não vai ter Copa, né? Então, a tentativa de desmoralização do futebol brasileiro é muito grande, porque os europeus, eles não vão conseguir investir tudo o que eles precisam para se manter no topo do negócio. Esse aqui é uma espécie de canto do cisne. A gente viu, a seleção alemã fizeram um baita esforço 4 anos atrás, e ela, não é que ela foi derrotada, ela se desbilinguiu no começo da Copa, ela já entrou derrotada. O time da Inglaterra todo mundo viu jogar, tudo bem que tem uns comentaristas aí que são... Eles devem ter cachê para falar bem de times ruins como esse da Inglaterra, né? Mas o time é para lá de ruim, não é que é ruim. Para lá de ruim. Time da Bélgica também. Os times europeus são todos ruins. Bem-vindo, Rui. De volta, né? Boa volta. Acontecimentos importantes aconteceram aqui. Em Budas Artes inaugurou Centro Cultural Leonel Brizola. E está aguardando uma palestra tua lá. Neste momento, por exemplo, esta tua análise está sendo assistida lá no telão nosso, Rua Guaíba 237, por uma dezena de jovens. Queria saudá-los aqui, ao vivo. Muito bem. Uma outra questão, uma boa mobilização, Comitê de Luta contra o Golpe de Budas Artes, 31 já confirmados, estaremos em peso na Conferência Nacional de Luta contra o Golpe, 21 e 22 de julho. Por último, um depoimento, né? O sonho de todo candidato ao legislativo é ter um puxador de votos, né? Mesmo que esse puxador de votos, né, no meio do caminho, se estraçalhe. E eu queria dar um testemunho meu, vivido por mim. Em 96, eu fui candidato a prefeito. E, na época, eu era inelegível, né? Nós sabíamos disso. O candidato a vice era uma vereadora do PT. O PT sabia, o nosso partido sabia também. E nós fizemos a campanha toda fugindo do oficial da justiça, que vinha lá a todo momento com um mandato judicial dizendo que era para eu não participar. Existe algo similar nas duas campanhas. E por que nós levamos a minha campanha de então até o último momento? Para eleger uma enorme bancada. E elegemos. Nosso partido elegeu 3 e o PT, à época, elegeu 2. Então eu fico imaginando, se há uma coisa que políticos, deputados, senadores conhecem bem, é essa dinâmica. Eles precisam de um puxador de votos. É um tiro no pé. Eles abrir mão de Lula candidato, mesmo que Lula inelegível fosse. O que não é. Luiz Fernando Casagrande Pereira é a maior autoridade eleitoral do país. E ele tem dito que casos mais graves do que aqueles que vive Lula, todos tiveram o registro homologado.
Então não tem porquê, né? É mais um testemunho, né? Para enfatizar que Lula é elegível, e mesmo que inelegível fosse, assim mesmo o melhor puxador de votos, se é que a eleição vai ter, né? É Lula. Obrigado. Muito boa iniciativa do Centro Cultural, que nós abrimos também no Rio de Janeiro para... Bom, queria agradecer o pessoal do Superchat, que contribuiu com a gente, o Juraci, e tem mais gente que daqui a pouco eu vou falar. Espera só um minutinho. Bom, próxima pergunta é o seguinte. Rui, o enfraquecimento do regime atual nos ajuda até que ponto? Nos ajuda totalmente, né? Um dos pré-requisitos para derrotar a burguesia, e no caso brasileiro, a burguesia de conjunto apoiou o golpe, é o enfraquecimento da sua organização política, que é o Estado capitalista, né? Então, quer dizer, extremamente favorável. Por isso nós temos que observar cuidadosamente o desenvolvimento da crise interna da burguesia, né? É um dos elementos fundamentais. Em geral, não se presta muita atenção nisso da parte da esquerda. A esquerda tem uma concepção da luta política e da luta revolucionária como se fosse assim meio que um estouro da boiada, precisa ver o povo sair na rua e tal. Não é assim. A luta depende da evolução dos dois polos em luta. Um polo condiciona o outro. O aumento da mobilização popular faz com que a burguesia entre em crise e assim por diante. Bom, agradecer também a Donise Meirelles e Manuel de Barros, que pergunta o seguinte: com essa aprovação do fim do imposto sindical obrigatório, como as centrais vão conseguir continuar existindo? Bom, aqui um comentáriozinho chato, né? Durante muitos anos, a esquerda toda queria o fim do imposto sindical, né? Aí a direita aproveitou o embalo, né? Da campanha, da dúvida, da incerteza, da falta de firmeza, e limpou todo o caixa, né? Proibiu tudo. Então agora nós estamos vendo, o que significa isso? Que eles querem levar os sindicatos à falência. Desde a década de 1970, setores falavam assim: se acabasse o imposto sindical, o peleguismo cairia, os combativos tomariam os sindicatos. O que vai acontecer é que o sindicato foi uma falência. Sindicato falido não é páreo para a burguesia. O dinheiro do sindicato é uma expressão da força da classe operária, da força numérica da classe operária. Aí alguém fala: mas e o pelego, usa mal o dinheiro? Bom, é assim a vida, né? Tem que tirar o pelego, mas não o dinheiro. Tem que tirar o dinheiro da mão do pelego. Os ingleses têm uma frase que é muito usada por eles, que é o pessoal que descreve bem uma atitude sistemática na política brasileira, que é o seguinte: você não deve jogar o bebê fora junto com a água do banho. Né? Então, infelizmente, o pessoal confunde essas coisas. Em vez de querer tirar a parte podre, pegar o sindicato, não, joga tudo fora. Joga água suja, joga o bebê, joga a mãe do bebê, joga tudo fora. Esse é um grave problema, né? Agora, sindicato é uma força, né? Eles teriam que lutar. Mas aí o pessoal teria que perder
esse negócio de ter medo de falar determinadas coisas. A posição do PCO nisso aqui sempre foi clara. Não tirar o dinheiro dos sindicatos. Ponto final. Tirou dos sindicatos, favorece a burguesia. Inclusive porque a ingenuidade do pessoal é muito grande. Você tira o dinheiro do sindicato, o pelego vai procurar o quê? A burguesia. Não é? Vai se vender por fora. Vai vender a campanha salarial por fora. Hoje não precisa vender a campanha salarial. Tem quem venda, mas ele tem dinheiro suficiente numa série de lugares. Mas aumenta a tendência à corrupção no movimento sindical. A próxima pergunta é a seguinte, da Elizabeth Novi. Rui, você acha possível até que esse fato de jogadores croatas conclamando com paroles nazistas pode ser instrumentalização comprado para justificar sentimentos fóbicos contra a Croácia e pró-francófones? Olha, o futebol europeu, de um modo geral, países imperialistas ou não, como a Europa está muito... O mundo todo está tendo um crescimento da extrema-direita. Né? E isso daí aparece no futebol, como aparece em outros lugares. Logicamente que se você tiver, sei lá, intelectuais muito esclarecidos, para eles passarem para o lado desses nazistas é um pouco mais difícil. Precisaria ter mais café no bule. Mas o esportista, que não é nenhum intelectual a princípio, ele é mais suscetível à propaganda da direita, inclusive porque ele está num esporte popular, né? Os meios populares estão muito influenciados pela extrema-direita e tudo mais. Então, quer dizer, não tem nada... O caso da Croácia, onde o rapaz fez uma saudação à Ucrânia, aparentemente, pela pesquisa que nós fizemos, não parece que ele seja assim, da extrema-direita e tal. Pode ser. Provavelmente tenha jogadores de extrema-direita aí no time croata, mas tem um monte de times. Isso aí está cheio. A FIFA está procurando censurar isso daí. Então, em muitos lugares, o pessoal impõe uma disciplina. Então, o cara não sai lá para falar nada de extrema-direita. Então, não é nenhum acontecimento extraordinário. Agora, pode ter sido alguém que vai lá, coisa mais fácil do mundo, é você impulsionar essa loucura, né? Mas, por exemplo, já vi várias seleções manifestarem coisa de extrema-direita. Um jogador da Grécia marcou um gol e fez a saudação nazista para a torcida, um jogador da seleção grega, foi afastado da seleção. Mas aí vão falar que a Grécia é um país nazista? É meio estranho. Tem nazista em tudo quanto é lugar da Europa. E nos Estados Unidos também, está cheio de nazista. Inclusive na França. A França tem o partido nazista, nazi-fascista, né, vamos dizer assim, mais forte da Europa, que é a Frente Nacional. O pessoal disfarça, né? Porque pega mal para a grande democracia francesa ter como um dos principais concorrentes eleitorais um partido de extrema-direita. Então eles disfarçam, falam que é populista, nacionalista. Mas não é assim. São partidos de extrema-direita fascista. O fundador do partido, Jean-Marie Le Pen, era paraquedista, daqueles que na Argélia torturaram lá os argelinos e tudo, e ele é extremamente fascista. Como o partido dele é extremamente fascista, como tem em todos os países europeus, em todos os países europeus eles são importantes. Eu não estou vendo por que a Croácia mereceu o troféu de nazista do ano. Não, só uma coisinha que eu ia falar, mas esqueci, já que a gente voltou no tema do futebol. Aí um pessoal fez uma descrição bucólica e lírica da democracia racial na seleção francesa. Meu amigo,
Precisa ir além das aparências. Está cheio de racismo na seleção francesa. Eu não sei se estabelecer, ou tem uma discussão para estabelecer uma cota para jogadores brancos na seleção francesa. Tem preto demais lá. Tem muita gente escura. Está escurecendo o país. Não vamos acreditar em Papai Noel, né? O tratamento dos imigrantes na França não é bonito, não, pô. O Zidane, né, pode-se dizer que nas últimas décadas é o maior jogador que a França teve. O cara nasceu numa favela em Marselha, que é onde eles depositam os argelinos que vieram da Argélia para a França. Depois que eles destruíram a Argélia, o pessoal que veio da Argélia, os brancos ainda tiveram um tratamento melhorzinho. Os brancos franceses argelinos, mas o argelino nativo, muçulmano, depois de ele terem feito muita barbaridade na Argélia, eles montoaram o pessoal nas favelas lá. Eu não sei o que o pessoal pensa que são, como é que são as coisas, mas não é assim como estão pensando, não. Eu vi uma matéria que a pessoa falava, essa linda colcha de retalho, multirracial. Negão que joga bem tem em tudo quanto é país. Agora, que ele seja querido... Eu não sei, ninguém viu o caso do jogador da Suécia, que ele fez o gol contra e a torcida queria crucificar ele, chamou ele de negro e tudo mais, falou que ele era terrorista, porque ele é descendente de árabe. Daí o time todo e ele na frente, né? Ele foi lá e falava, eu sou sueco, eu nasci aqui e tal. Pô, até o cara que nasceu lá foi discriminado, pô. Aí alguém fala, não, mas na Croácia existe isso também. Pode ser. Também tem no Brasil. Tem um cara aqui, não sei se todo mundo conhece, chama Bolsonaro, que ele é um cara assim também. Quer metralhar a Rocinha, tudo.